Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Acompanhem a leitura que farei do verso 1 ao verso 13. Romanos, capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 13. A palavra do Senhor, ela diz assim: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo o que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito: as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Ó Deus, Deus único e verdadeiro, Deus da palavra, o Senhor conhece o nosso coração e as nossas necessidades. O Senhor conhece as nossas dificuldades, acima de tudo, na compreensão plena da Tua palavra, porque somos pecadores. Mas imploramos para que o Teu Espírito esteja agindo no nosso coração e na nossa mente, e esteja colocando no mais profundo do nosso ser a Tua palavra, para nos alegrar, para nos transformar, para nos salvar, para nos conduzir à vida que o Senhor deseja que vivamos na Tua presença. Cuida de nós agora através da Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, a carta de Paulo aos Romanos, ela fala de uma forma muito bonita a respeito da obra de Jesus Cristo e o significado dela. E a grande preocupação que há em Paulo ao escrever é nos mostrar que em Cristo nós fomos libertos. E ele fala a respeito dessa liberdade que temos em Cristo Jesus e diz que tudo isso ocorre porque Deus age de maneira graciosa para conosco. Graça é aquilo que Deus faz a nosso favor sem que nós merecêssemos. É uma definição simples de graça. No capítulo 8 desse texto de Romanos, o apóstolo Paulo diz que foi feita uma obra em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. E ele diz uma obra perfeita, uma obra completa e que cumpre o seu propósito. E o grande propósito de Deus é nos conduzir à vitória. Ao ponto de Paulo dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a linguagem que nós encontramos. E a obra que Cristo fez foi uma obra que nos dá hoje uma convicção de vitória. Não simplesmente uma vitória futura, mas uma vitória presente e também futura.
E por isso, olhando para o texto de Romanos, nós chegamos à conclusão de que verdadeiramente em Cristo, o Deus encarnado que fez tudo o que era necessário, nós somos vencedores. Vencedores, como diz o apóstolo Paulo, sobre a morte, sobre a vida, sobre anjos, principados, dimensões, criaturas. E isso é maravilhoso demais. A pergunta diante desta informação maravilhosa que Deus nos traz é: o que isso promove na minha vida hoje? E qual é a minha expectativa como um servo de Deus amanhã? Como nós devemos viver cada dia da nossa existência? O apóstolo Paulo nos fala de uma libertação do pecado, uma libertação das obrigações cerimoniais, mas ele também nos fala de uma libertação para que possamos servir ao Senhor e servir aos outros. E é exatamente esse o tema que nós encontramos aqui em Romanos capítulo 15. É como se o apóstolo Paulo estivesse nos conduzindo para compreender esse ponto final. Toda a obra de Cristo Jesus, a nosso favor, de libertação, é para que possamos viver como servos dele, usados por ele. Mas a grande proposta é para servir aos outros. Ele até vai nos mostrar que Jesus é o exemplo disso. É estranho porque normalmente nós não tratamos a liberdade como um serviço. Quando nós entendemos que alguém nos libertou é para que a gente possa ficar tranquilo e não ter obrigações. Mas segundo o apóstolo Paulo, Cristo nos libertou para servirmos. Nós temos a tendência de pensar que somos livres para que alguém nos sirva. Nós tendemos a pensar que se estou livre, outras pessoas me servem e mais do que isso, do jeito que eu imagino e desejo que elas estejam me servindo. A razão para esse ensino que nós encontramos aqui na carta de Paulo aos Romanos é o fato de Cristo, o Santo de Deus, o Filho maravilhoso, ter deixado o esplendor do seu céu, a glória do céu, para vir e nos servir. E agora, Ele nos chama para ir e fazer a mesma coisa aos outros. Estar unido a Cristo, estar unido ao Cristo que me salvou, é um chamado para sair e servir os outros também. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje, analisando esse texto de Romanos capítulo 15. E a primeira coisa que eu gostaria de observar no texto com vocês é que o serviço cristão, o serviço daquele que foi resgatado pelo sangue de Jesus, é para suportar, para cuidar dos outros. E os outros, segundo o texto, são aqueles que estão passando por momentos de fragilidade. O texto diz que nós devemos suportar aqueles que são fracos. Olhem só o que o texto nos diz. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não aguardar-nos a nós mesmos, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. E eu creio que aqui existe toda a síntese de tudo que Paulo escreve na carta, e principalmente no capítulo 14, no capítulo anterior. No capítulo 14, o apóstolo Paulo adverte que o crente forte é aquele que tem que parar de julgar o fraco. Ele não tem que se achar o tal, mas ele tem que entender que se ele é forte de alguma forma, ele é forte pela graça. E ele não pode olhar para o fraco para questionar a sua fraqueza. Como também, no capítulo 14, o apóstolo Paulo vai mostrar que os fracos não podem julgar os que são fortes e ficarem por causa disso se achando os mais miseráveis. O apóstolo Paulo também, no capítulo anterior, ele vai pedir para que o forte não esteja tirando a liberdade dos fracos, ao ponto de fazê-los depender deles, os mais fortes, e ao ponto de colocar sobre eles responsabilidades para que possam ser ajudados.
E agora ele chega no capítulo 15 e diz que o forte, ele deve fazer algo específico. E forte aqui, irmãos, significa cristão maduro. Pessoa que nasceu em Cristo Jesus, que se alimentou da graça de Cristo e da sua verdade, e agora é maduro, é fortalecido. E ele pode suportar por causa disso, ele pode apoiar e ele pode edificar a vida daquele que está mais frágil. Há pouco tempo atrás, nosso país mandou alguns militares para a região central da América, para ajudar um país que havia sido assolado por um grande terremoto. E aqueles militares, quando foram para aquele lugar totalmente destruído, onde as pessoas não tinham esperança nenhuma, eles chegaram naquele lugar em um número pequeno, mas quando eles chegaram naquele lugar, as pessoas ficaram todas felizes, admiradas, porque estavam chegando no meio deles pessoas que eles sentiam que eram a solução para eles. Eram pessoas que aparentavam ser fortes, eram pessoas que tinham recursos pessoais para ajudá-los a fazer coisas simples, a buscarem alimento, a tirar o escombro que estava sobre eles, a olhar para o futuro e pensar numa esperança. Quando o militar é chamado para acudir uma pessoa que está em perigo, ele não deve esperar que essa pessoa se liberte sozinha, que ela se ajeite, mas que essa pessoa possa ser realmente salva através da sua habilidade, através dos seus recursos, através da sua função, como aquele que tem a função de agir a favor do necessitado. A função do militar nessa situação é ajudar a salvar o necessitado. O cristão, segundo o apóstolo Paulo, ele é chamado a crescer. Ele é chamado a conhecer a graça que há em Cristo Jesus, a ser transformado por ela, a ser fortalecido por ela, mas não apenas para que ele possa olhar no espelho e ficar admirando os seus músculos espirituais, a sua habilidade espiritual. E isso é algo que, de uma certa forma, todos gostamos. Quando eu vejo algumas pessoas se preocupando com o seu corpo em demasia, normalmente você começa a perceber que essas pessoas não têm um alvo maior do que simplesmente elas mesmas. E eu fico imaginando por que elas estão indo tão longe. E elas querem ter corpo tão grande, tão cheio de músculos. O que ela vai fazer com tudo aquilo? Será que todo o tempo que está sendo gasto para aquilo não está sendo além do que é necessário? Isso às vezes aponta para uma expectativa de alguém de simplesmente de satisfazer-se, de resolver a si mesmo, de trazer respostas às suas próprias ansiedades. Eu me basto, eu gosto de mim. Eu gosto de me ver, eu gosto de sentir o quanto eu me dou bem comigo mesmo, como eu sei utilizar as ferramentas para cuidar de mim mesmo. E muitas vezes, no campo espiritual, nós agimos da mesma forma. Deus nos dá a graça em Cristo Jesus de conhecê-lo, Ele nos dá ferramentas preciosas como a sua palavra, o seu Espírito, a comunhão com Ele através da oração, o convívio dos irmãos, para que possamos nos fortalecer como cristãos, mas não para que possamos chegar diante do espelho espiritual e falar: olha como eu sou conhecedor da Escritura, olha só como eu sei vasculhar uma teologia, olha só como eu oro bonito, olha só como eu convivo no meio da igreja e as pessoas gostam de mim lá dentro. Aquilo que Deus tem nos dado como graça, queridos, é para que isso possa ser usado por Deus e a minha vida faça diferença na vida de outras pessoas. E sem sombra de dúvida, é exatamente aí que haverá o prazer do fortalecimento que Deus tem promovido no meu coração.
ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está falando sobre essa graça de Deus que nos fortalece. A grande questão, queridos, é que vivemos no tempo da satisfação pessoal. Vivemos no tempo do individualismo, onde nós aprendemos e ensinamos onde nós estamos a nos bastar, a nos defender, a não depender de mais nada e nem ninguém. Paulo diz que não devemos agradar a nós mesmos. Essas são as palavras dele. Isso contrasta com o sistema mundial que diz: cuide-se somente, sozinho, se vire, resolva os seus problemas. A palavra de Deus, ela está mostrando exatamente o contrário disso. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos mostra é que o serviço cristão é servir o outro que está fraco, com a força que Deus tem me dado em Cristo Jesus. E olha, queridos, basta abrirmos os olhos e nós teremos a oportunidade de perceber os fracos ao nosso redor. E principalmente o fraco que o apóstolo Paulo está tratando aqui é o fraco espiritual. Aquele que não conhece, ou às vezes conhece, mas muito pouco a respeito de Cristo Jesus. Para facilitar a compreensão disso, o apóstolo Paulo diz que ele nos dá um exemplo. E o exemplo dele foi um baita de um exemplo. O exemplo do serviço a favor do outro é Cristo Jesus. E no verso de número 3 ele diz: porque também Cristo, introduzindo, dizendo que é uma motivação, que é um exemplo, alguma coisa para seguir. Também Cristo, ele também não agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Jesus foi aquele que ele cuidou do outro. Observe a sequência do pensamento. No verso 1 é dito: nós não devemos agradar a nós mesmos. No verso 2 diz: cada um de nós agrade ao próximo, para a edificação do próximo. E no verso 3 diz: também Cristo não agradou a si mesmo. O nosso exemplo, queridos, é Jesus. E é um exemplo que nos constrange, porque Ele é tão perfeito e tão maravilhoso, que Ele deveria gerar em mim uma necessidade, não só de aprender com Ele, mas de pedir a misericórdia para que Ele me capacite a ser como Ele. Todo o ministério do Senhor Jesus foi servindo aos outros. Em momento algum nós encontramos nos evangelhos que contam a história da pessoa e da obra de Cristo Jesus, Ele servindo a si mesmo. Tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, Ele fez a favor dos outros. Ele não nasceu para desfrutar dos prazeres. Jesus poderia ter continuado a desfrutar de todos os prazeres do céu, e Ele resolveu, diz a Escritura, a humilhar-se e a esvaziar-se para fazer-se homem estar no nosso meio. Ele resolveu servir os outros em vez de seus próprios prazeres. Cristo escolheu tomar as penalidades do mundo sobre si mesmo. Ele fez isso por nós. Ele fez isso para nos servir. E agora o apóstolo Paulo cita exatamente o Senhor Jesus Cristo como o exemplo a ser seguido. Ser um cristão é ser igual a Cristo. É ser transformado para a semelhança de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 8, verso 29, quando ele diz que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho, a imagem de Cristo Jesus. E diante disso, o apóstolo Paulo começa a citar algumas passagens messiânicas do Antigo Testamento. Salmo 69, verso 9, que diz: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Está citando aquilo que estava previsto a respeito do Senhor Jesus.
No Evangelho de João, capítulo 2, verso 17, nos diz que depois que Jesus limpou o templo dos cambistas, vocês se lembram disso? Quando ele chega em Jerusalém e vai no templo, ele entra no templo e os cambistas estavam fazendo negócio dentro do templo. Eles não estavam no lugar de adoração adorando, eles estavam no lugar de adoração profanando. Porque eles não haviam entendido com quem eles tratavam naquele lugar e como isso deveria ser feito. Quando Jesus limpou o templo daqueles cambistas, os discípulos se lembraram dessa passagem como sendo uma imagem do zelo que foi demonstrado em Jesus a partir desse mesmo salmo, o Salmo 69, verso 9. O apóstolo Paulo diz que quando nós éramos inimigos de Deus, essa é a expressão que Paulo usa, Cristo morreu para nos salvar. E agora ele mostra que aquilo que seria um ato de ódio contra Deus, matar o filho dele, foi usado pelo próprio Deus para a nossa salvação, porque ele resolveu cuidar de nós, nos servir e com o seu sangue nos salvar. E o apóstolo Paulo diz, o alvo da graça de Deus na nossa vida é para sermos instrumentos nas mãos de Deus. E o exemplo é o Filho de Deus que veio para servir e não para se autossatisfazer. Diante disso, o apóstolo Paulo faz uma oração. E ele ora pelo serviço mútuo que gera uma unidade e que mantém uma unidade dentro do corpo de Cristo. É muito interessante porque a oração de Paulo pela unidade da igreja do Senhor Jesus é dita exatamente junto com o serviço da igreja do Senhor Jesus. Paulo está orando para que o Pai esteja unindo a igreja e sustentando uma igreja, para que essa igreja possa crescer no seu propósito, no propósito de servir, e isso vai fortalecer ainda mais a igreja do Senhor Jesus, vai gerar e sustentar a unidade da igreja. E ele diz isso no verso 5 e no verso 6. Ele diz, ora, o Deus da paciência e da consolação, Ele vos conceda o mesmo sentir, o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, do jeito dele, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, na igreja do Senhor Jesus, quando nós, eu e você, quando unidos pela graça que nos une, pela eficácia do amor de Deus no nosso coração, nós somos movidos por Cristo Jesus para sermos como Ele, e trabalhamos juntos. Essa unidade faz diferença, ela nos une mais ainda, e produz frutos. O verso 5 e 6 é como se Paulo estivesse orando. Esta é a oração de Paulo pelos romanos, por esta igreja. Ao final desse capítulo, ele vai pedir pelos romanos. E aqui, ele ora por eles. E lá na frente, ele pede aos irmãos. Irmãos, orem também. A oração de Paulo é direcionada a um Deus que ele conhece. É direcionada a um Deus que aquela igreja também conhecia. E que concede perseverança e encorajamento a uma igreja que se dispõe a servir. Quando o relatório do que é o conselho missionário estava sendo trazido hoje, eu não sabia que seria exatamente assim, o relatório, sobre a função do nosso conselho missionário que tem dirigido missões na nossa igreja. E quando falou a respeito de qual é o alvo, dar suporte àqueles que estão fazendo missões junto com a igreja. É promover o reino de Deus através de um colegiado de trabalho no qual a igreja se envolve de diversas maneiras. E eu fico imaginando que
seria possível a igreja do Senhor Jesus proclamar o Evangelho se essa igreja não o fizesse de maneira coletiva, de maneira organizada, onde cada um de nós fazemos uma parte? Essa igreja é conhecida como igreja missionária. Ela é falada em alguns congressos como uma igreja que tem investido em missões, se preocupado com os obreiros. Mas isso não é só o conselho missionário, né, Jefferson? É a igreja. E é exatamente assim em todas as áreas de atuação da igreja do Senhor Jesus. Deus não está chamando um grupo de pessoas. Deus, através das palavras do apóstolo Paulo, está chamando uma igreja para ser engajada, para ser envolvida, para ser laborosa, para fazer tudo isso de maneira fervorosa, porque ama e conhece a Cristo e quer adorar o Senhor através de um serviço comum. E na medida em que a igreja serve junta, essa igreja se ajunta mais, e essa igreja dá testemunho mais poderoso, e essa igreja adora ao Senhor. Porque a descrição de Deus é essa: o Deus da paciência e o Deus da consolação, que nós vemos no verso de número 5. Ele é descrito dessa maneira, queridos, porque nós, os seguidores desse Deus paciente e consolador, nós que somos seguidores e adoradores desse Deus, somos também aqueles que devemos promover perseverança e coragem nos outros. Nós somos aqueles que devemos, diante da necessidade alheia, entender que nós temos a resposta para a necessidade deles. E a resposta sempre virá de Cristo. Sempre. E eu não estou simplesmente falando a respeito de salvação, eu estou falando de todas as necessidades, inclusive da espiritual e da salvação. O homem está sofrendo com a economia, com a família, com a definição do seu próprio gênero, com a moralidade, com a imoralidade, com os sentimentos, com as emoções, com a sua razão ou falta de razão. Em todas essas coisas, a palavra de Deus e o Deus da palavra são eficazes. E Deus usa uma igreja que vive, que aplica, que pratica, que ensina e que transforma pessoas através disso que tem recebido de Deus. É maravilhoso estarmos aqui hoje adorando ao Senhor. Ao término do louvor, eu estava sentado ao lado do presbítero Hernan, e eu falei com ele, sussurrei, e ele deve se lembrar, eu disse: como é maravilhoso ouvir a igreja adorando. É algo espetacular. Em alguns momentos eu paro só para ouvir, como eu fiz isso algumas vezes. É um povo salvo pelo Senhor Jesus que adora a Deus através dos cânticos. Você já sentiu a igreja do Senhor Jesus adorando ao Senhor, trabalhando a favor do outro? Quando nós cantamos louvores juntos, nós sentimos emoção, nós às vezes até arrepiamos. Nós gostamos, nós ficamos tão emocionados que nós levantamos as mãos. E às vezes falamos: aleluia, glória a Deus. Você sente isso quando você vê a igreja do Senhor Jesus disposta e servindo ao outro? Porque essa é a proposta da palavra de Deus. É que nós adoremos ao Senhor. Em alguns lugares diz com cânticos, com música. E devemos fazer isso da melhor forma possível, mas nós adoramos a Deus e proclamamos o Evangelho, na medida em que aprendemos com Cristo e servimos a um mundo carente de tudo. E tudo isso é alcançado e conquistado e tratado a partir de Cristo e da sua verdade.
E Deus nos deu como igreja do Senhor Jesus o privilégio de sermos um instrumento nas suas mãos para levar a boa nova de graça, de resposta, de salvação, de restauração para aqueles que não têm. Isso te arrepia? Essa semana um pastor conversando comigo lá no seminário, ele disse: pastor, eu fiquei tão emocionado quando eu vi as fotos daqueles irmãos que estavam fazendo aquela viagem missionária. E ele disse assim: pode ir outros que não são da sua igreja numa viagem como essa? Eu queria ir. Pastor de uma igreja presbiteriana aqui de Goiânia. Diz: porque eu fiquei feliz de ver aqueles homens ali. Pastor Aurino, é o capelão lá do nosso seminário, estava falando isso para mim. Ele ficou emocionado e feliz. Sabe, irmãos, eu creio que também Deus deseja que compreendamos isso. O nosso serviço é para os nossos irmãos, mas é também para os gentios. Aqui no verso de número 7 ao verso de número 12, a maior parte do texto, o argumento ele está cheio de citações bíblicas do Antigo Testamento, onde o argumento é que nosso serviço, a semelhança de Cristo, tem que ser a favor também dos gentios. Você sabe o que significa gentio, não sabe? O gentio é aquele que não é do povo de Deus. O texto diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvarei ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Essa parte do texto começa com uma ordem, e a ordem é: acolham um ao outro, acolhei-vos uns aos outros. Observe o que está acontecendo. Paulo orou nos versos 5 e 6 para que Deus estivesse concedendo aos crentes romanos uma mesma opinião, uma unidade, através da graça de Deus e através do serviço. E agora ele determina que eles estejam aceitando um ao outro. Por quê? Deus queria que aquela igreja tivesse a mesma mente e o mesmo comportamento. E agora no verso 7, ele diz: eu quero que vocês também aceitem o outro, agindo como se você fosse da mesma opinião, apesar de que o outro pensa de maneira diferente. O aceitar aqui não significa aceitar o erro do outro, mas é ver o outro como necessitado e aceitá-lo como alguém que você precisa conviver com ele. E eu fico imaginando até que ponto nós, Igreja do Senhor Jesus, temos feito diferença no mundo onde vivemos. No mundo não cristão. Apesar do nosso país ser dito que é cristão, que tipo de diferença nós temos feito? Porque quando a Igreja do Senhor Jesus faz diferença no meio do mundo gentil, a Escritura diz que eles conseguem ver a Deus e glorificam a Deus. Porque vê a diferença de Deus na nossa vida, mas não glorificam a nós, glorificam o Deus que nos transformou. Essas pessoas são diferentes, né? Por que será que elas são tão diferentes assim? E elas vão entender que elas são diferentes assim, e que elas amam as pessoas, elas se desgastam pelas pessoas, elas têm amor pelas pessoas, porque elas aprenderam isso com Jesus. E diz o texto: e aí elas vão adorar a Jesus. Elas vão querer conhecer esse Jesus, e vão se prostrar diante desse Jesus.
Essa orientação provavelmente ocorreu porque a igreja estava sendo formada por pessoas diferentes. Aquela época era o início da igreja, formada por homens, mulheres, por escravos, por livres, por ricos, por pobres, por judeus e gentios, por ex-homossexuais, ex-prostitutas, e que traziam todas as suas cargas de identidade que havia sido colocado sobre elas durante a vida inteira. E agora o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Jesus foi lá e tratou essas pessoas, e apesar das suas diferenças, elas estão acolhidas, e estão sendo tratadas. Paulo mostra que o plano de salvação de Deus envolve todas as pessoas. Isso fica claro no verso 8 e 9, Jesus é Deus de judeus e gentios que creem nele. E aí Paulo vai citar esses 4 diferentes textos do Antigo Testamento, numa rápida sucessão, para mostrar como no Antigo Testamento, Deus prometeu que os gentios se tornariam parte do povo escolhido de Deus. Por que disso tudo? A conclusão que o próprio texto traz é, nós experimentamos da esperança que Deus nos dá. Uma bênção cheia de esperança, para sermos instrumentos de esperança para a vida do outro. Olha só o verso 13. O Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso ser. Qual o propósito? Para que sejais ricos, cheios, ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Deus nos dá esperança para que, enriquecidos da esperança, nós possamos compartilhar. O final é a esperança. É maravilhoso isso. Eu creio e você crê no que Jesus realizou no passado. Nós temos fé na obra de Deus no presente. E nós estamos na esperança de que Ele trará e continuará trazendo bênção, muitas bênçãos no futuro. O que o apóstolo Paulo está fazendo, ele está proferindo uma bênção aqui na forma de uma oração. Ele já havia orado pelos crentes em Roma, mas agora ele ora para que Deus da esperança lhes conceda a riqueza de uma esperança. É como se ele estivesse dizendo, uma esperança que fica tão profunda e tão grandiosa, é tão maravilhosa, que vocês ficam cheios dela. A pergunta é, como é que Deus nos enche de esperança? Ele nos enche de todo gozo e paz, quando nós cremos nele. Deus nos enche daquilo que somente Ele pode nos encher. Você quer ser cheio de esperança nesse mundo sem esperança? Somente o Deus verdadeiro, com o seu Espírito, promove isso na vida daqueles que são seus. Somente aqueles que conhecem a Jesus como um Deus verdadeiro, como aquele que fez toda uma obra favorável aos pecadores, como eu e você. Somente o Deus que permitiu que o seu filho morresse na cruz, e fez isso a nosso favor, quando nós estávamos mortos em nossos delitos. Ele fez todas essas coisas para que nós pudéssemos ter esperança e ficarmos cheios, ricos de esperança. E Ele nos enche assim, quando Ele habita no nosso coração, quando Ele nos enche com o seu Espírito. Concluindo, irmãos, é muito bom estarmos aqui. É maravilhoso podermos cantar louvores a Deus, ouvirmos louvores maravilhosos ao Senhor. É muito bom abrir a palavra do Senhor e ouvir Ele falando. Mas para que tudo isso?
Deus nos dá tudo isso, irmãos, para nos fortalecer, para nos enriquecer, para que nós possamos ser instrumento nas suas mãos, para abençoar aqueles que ainda estão frágeis. Caso contrário, nós estamos aqui simplesmente nos fortalecendo, para olhar no espelho espiritual e dizer: olha como minha espiritualidade é boa. Nós temos a função de fazermos diferença na vida dos frágeis. Qual é a nossa motivação? O exemplo. Jesus Cristo. E Ele disse que nos ensinou através do que Ele fez. Qual a certeza que temos? De que a esperança que nós temos recebido através da confirmação do Evangelho na nossa vida, a confirmação que nós temos recebido através da presença do Espírito no nosso coração, é uma esperança que não falha, que vai se cumprir, porque a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é Deus. A nossa esperança é a riqueza da presença do Espírito na nossa vida. Não precisamos temer, mas precisamos arregaçar as mangas como servos de Deus e sermos instrumentos nas mãos do Senhor para levar o Evangelho àqueles que ainda não têm, para trazer respostas ao necessitado e ao frágil. E basta abrir os olhos que nós vamos saber quem é. E quem sabe, Ele está sentado ao seu lado essa noite. Quem sabe, é uma pessoa que dorme dentro da mesma casa que você dorme. Quem sabe aquele melhor amigo. Deus sabe. Peça a Ele para que Ele dê entendimento, para que você possa ser instrumento nas mãos dEle, para levar a riqueza da esperança de Cristo no seu coração, àquele que está frágil. E que seja isso para a glória do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, te agradecemos pela tua palavra. E Deus, te agradecemos muito porque o Senhor realmente tem nos enriquecido. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos sustentado com o teu braço forte. A sua providência é tão maravilhosa que nada tem nos faltado. Nós te louvamos por isso. Mas, ó Deus, dê-nos sensibilidade para que possamos compreender isso que o Senhor nos ensinou agora na tua palavra. Para que nós possamos, ó Pai, estar no mundo onde vivemos como testemunhas da tua graça, do teu poder, do resgate que o Senhor pode produzir na vida de todos os homens que em ti creem. Não para que possamos ser glorificados, reconhecidos pelo mundo, mas como a tua palavra diz, para que, como instrumento nas tuas mãos, nós possamos levar as pessoas a conhecer ao Senhor e a glorificar o teu nome hoje e para todo sempre. Faça dessa igreja uma igreja operosa, dedicada e que cuida daqueles que estão fracos, para resgatá-los em teu nome e em teu poder. Em nome de Jesus.